que é a parábola da figueira seca, né? Vocês já ouviram falar dessa parábola? Que Jesus teria amaldiçoado a figueira. Bom, vamos conversar sobre ela, porque essa passagem que o apóstolo Marcos traz para nós, o seu evangelho, ela é muito rica. A gente precisa entender um pouco mais sobre tudo isso. Antes de falar da figueira seca, vamos entender uma outra coisa. Por que figueira? Por que não podia ser uma laranjeira, um limoeiro, né? Alguma coisa nesse sentido? Por que a figueira seca? Né? Então, quero lembrar vocês que o figo, que é uma fruta típica daquela região do Oriente Médio, é uma fruta muito rica. O João Nunes Maia, nosso querido tio Nunes, tem uma obra dele que é maravilhosa, se chama Maria de Nazaré. Não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ler esta obra dele. Conta a vida de Maria. E tem um capítulo nessa obra dele, esse capítulo se chama As Figueiras de Nazaré. E ele mostra o que aconteceu com as figueiras nos períodos que antecederam a vinda do Cristo, a chegada do nascimento de Jesus. Conta ele que, naquela época, as figueiras começaram a dar frutos maiores. Havia uma influência magnética no planeta tão grande que as figueiras começaram a dar figos do tamanho de uma pera, propriamente dito, né? As figueiras estavam floridas, árvores frondosas, como nunca estiveram antes, né? Já havia uma admiração muito grande pela fruta em si, né? A fruta era considerada como um alimento, tanto é que, na época, a sociedade usava a figueira, o figo, né, ou a fruta, para suas festas, aquilo que a gente faz hoje. Você recebe alguém na sua casa, você dá lá um salgadinho, dá um mix de fruta seca para a pessoa comer lá tal. Eles davam figo. Figo era uma festa, era usado nas festas sociais tal, porque era a fruta da região. Além das propriedades minerais, as propriedades curativas que o figo tem, que não é o caso aqui agora, era uma fruta da sociedade. Por isso que se deu tanta atenção à figueira no Evangelho. Tá? E é por isso que Jesus aproveitou a passagem que envolvia uma figueira para dar uma lição muito bonita para todos nós. Aliás, o próprio evangelista Lucas, num outro trecho do seu evangelho, ele também fala da figueira. Ele diz assim: olha, observem a figueira e as outras árvores. Quando elas estão floridas, é que vai chegar o momento, então estão com brotos, é o momento que vai chegar a fruta. Então, quer dizer, eles admiravam a figueira demais. Então, Jesus aproveitou para falar sobre a figueira. Então, está explicado por que é figueira. Todo mundo entendeu, eu espero, né? Por que é figueira, né? Bom, o que aconteceu foi o seguinte: Jesus estava com os apóstolos indo para Jerusalém, porque estava chegando os momentos finais da sua passagem aqui pelo planeta. Ele já sabia tudo o que ia acontecer com ele. Deixa eu só falar uma coisa aqui, porque quando eu falo isso, eu sempre falo o que eu vou dizer agora. Jesus nunca foi embora, sempre esteve aqui e sempre estará conosco, porque ele é, de fato, o criador desse planeta, é o nosso governador, é o gestor, como a gente quiser chamar. Ele é que gerencia esse planeta, né? Então, ele nunca foi embora. Mas, naquele momento, ele estava encerrando a missão encarnada, como um espírito que veio, se encarnou e cumpriu uma missão ali. Bom, então, ele reuniu os apóstolos e eles foram até Jerusalém, que é lá onde tudo aconteceria. Então, aliás, no caminho, ao chegar em Jerusalém, acontece aquela passagem bonita que ele pede para dois apóstolos irem pegar um burrinho, para ele entrar em cima do burrinho na cidade. Lembra disso? As pessoas jogam galhos de árvores. Foi aí que aconteceu tudo isso. E eles então chegam até Jerusalém. Quando eles chegam em Jerusalém, Jesus queria ir no templo, o grande templo judaico, porque ele tinha uma admiração muito grande pelo templo. Por quê? Porque era ali que ele passou uma parte da infância dele, conversando com os doutores da lei da época, com os religiosos do local. Ele ia no templo, admirava o templo, né? E eles foram no templo. Só que já era tarde, já estava chegando a noite já. Então eles decidiram sair de lá, ir descansar e no outro dia voltariam para o templo.
Eles saíram, então, e foram até Betânia, uma cidade que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Foram até Betânia para dormir, se acomodaram lá, etc. Tal. No dia seguinte, eles saíram de Betânia logo cedo para ir até o templo. Mas eles estavam com fome. Eles queriam se alimentar, com o café da manhã, o nosso famoso de jejum e tal, né? Eles queriam se alimentar. E quando estavam indo para o templo, eles encontram uma figueira. E como o figo era a fruta do momento, era a fruta da época, da região, não era a época do figo ainda, mas era o momento, eles foram até a figueira para comer figo, para se alimentar. Só que não tinha nenhuma fruta, não tinha figo, porque não era a época. Aí chegaram lá e não tinha fruta. Então Jesus chegou para a figueira e disse assim: jamais coma alguém do teu fruto. E todos ouviram aquilo. Todos ouviram aquilo. Olha só, jamais coma alguém do teu fruto. Todos ouviram e ficaram impressionados. E foram embora. Foram lá para o templo judaico, passaram um dia lá no templo judaico. Foi quando Jesus, inclusive, chegando lá, quando ele se encontrou, o pessoal vendendo coisas, etc. Ficou muito bravo com todo mundo, virou a mesa dos cambistas lá e tal. Bom, e aí voltaram à tarde para Jerusalém, para Betânia, para descansar de novo. No dia seguinte, ao passarem tão cedo pela figueira, o Pedro, o apóstolo, né, chamou a atenção dele, falou: mestre, Rabi, olha a figueira que você amaldiçoou, ela está seca, secou totalmente. Aí Jesus disse o seguinte: tendes fé em Deus. Em verdade, eu te digo que se você disser para esta montanha, levanta-te e lança-te ao mar, e não hesitar no seu coração, ela vai para o mar. Mas creia, né, que se você pedir sem hesitação que alguma coisa seja feita, será. Porém, porém, tudo que você pedir, o Pai vai te atender. Mas quando você tiver alguma coisa contra alguém, vai lá, conserta, perdoa essa pessoa. Porque se você não perdoar, o Pai também não vai te perdoar e não vai te atender. Se você perdoar, ele vai te atender. Bom, aí essa é a passagem. O que é que tem para a gente aprender com os apóstolos, tanto com o Marcos quanto com o Lucas, que citou um pouquinho isso também, mas o que é que tem para aprender daí? Primeiro, Jesus amaldiçoou mesmo a planta. Ele falou mesmo, olha, que ninguém coma mais fruto de ti, etc. Tal. Olha, ele pode até ter falado isso, porque era um ser vegetal, né? Um ser que não tinha, não era um ser humano. Ele pode até ter usado, como ele não desperdiçava oportunidades de dar ensinamentos, e ali era crucial que ele desse o ensinamento para aqueles apóstolos, porque estava chegando os momentos finais. Ele sabia que aqueles apóstolos, deles dependeria o sucesso da doutrina cristã. Então ele deu exemplo, olha, quando vocês pedirem, sem hesitar no coração, e aí vai acontecer. Então ele poderia ter amaldiçoado, ele não amaldiçoou, ele só falou, olha, que ninguém come mais de ti. Né? E a figueira secou. Pode ter, se a palavra correta for isso, amaldiçoar, pode ter amaldiçoado, não tem problema nenhum. Eu acho que até não teve essa intenção, era mais para dar uma mensagem para aqueles apóstolos que estavam ali precisando ouvir aquilo naquele momento. Então, o que a gente tira daí como ensinamento? A primeira coisa é o êxito, né? O hesitar. Se você não hesitar no seu pedido, aquilo vai acontecer. Mas como você vai pedir uma coisa sem hesitar? Quando a gente vai numa casa espírita e a gente faz um pedido, a gente coloca lá uma caixinha, no nome de vibrações, a gente pede para vibrar por alguém, não sei o quê. Aqueles pedidos são endereçados ao plano espiritual. O Silveira Sampaio, que é um grande autor espiritual, que já mandou muitas obras para a gente, tem uma obra dele chamada O Mundo em que Eu Vivo, que ele conta para a gente, num capítulo chamado A Requisição, o que acontece com esses nomes que a gente coloca nos centros espíritas. Isso vai lá, tem um departamento para atender esses pedidos lá no plano espiritual. Isso não é brincadeira. Né? E tem uma equipe que fica pegando esses pedidos, mas ele diz assim, nem todos os pedidos chegam lá.
Por quê? São pedidos inertes, sem força, sem aquele desejo sincero, né? Então não chega, fica parado aqui na crosta terrestre. Então nós temos que pedir sem hesitar. Outro ensinamento importante que tem aí é quando Jesus diz assim: se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoa antes de fazer pedido. Claro que nós estamos num processo evolutivo, somos espíritos que estão em evolução, nós não podemos chegar pedir coisas para melhoria da nossa evolução se nós temos um monte de coisa para consertar com irmãos nossos. Como é que, com que moral, né? Com que autoridade nós vamos pedir alguma coisa para Deus se nós temos coisas contra outras pessoas, contra irmãos nossos? Então, essa passagem traz diversos ensinamentos para nós, né? Esse é um. Mas a figueira seca pode também ser o símbolo daquelas pessoas, como o próprio Kardec fala, no Evangelho segundo o Espiritismo, daquelas pessoas que não produzem nada de bom, aquelas pessoas que não geram nada de bom, aquelas pessoas que se acomodam, aquelas pessoas que insistem em não trabalhar para o bem. Bom, mas aí tem um problema. Como é que alguém vai trabalhar para o bem se essa pessoa está não habilitada fisicamente? A pessoa não consegue. Tem pessoas que estão nos seus leitos hospitalares, nos seus leitos em casa, e não conseguem sair, se movimentar. Não estão com problemas de mobilidade. Como é que você vai exigir que uma pessoa desse trabalho para o bem? E a gente diz assim: trabalhe com a mente. Seja a figueira que produz. A mente é para isso. A oração tem um poder forte. A oração, fazer uma oração é usar um instrumento de pedido a Deus. Usar um instrumento importante. É trabalho. É ser uma figueira produtiva. Uma figueira que não vai secar. Você está gerando coisas boas. Então, esse é um símbolo importante. Aquelas pessoas que produzem coisas, mesmo tendo as contrariedades que todos nós temos, óbvio. Se não tivéssemos, não precisaríamos estar aqui, não é? A gente diz assim, aquelas pessoas que acham que dá para ficar sem fazer nada, dá para ficar aqui só usando, usufruindo o que o planeta tem de bom. E não é assim. O planeta não é um grande clube de campo, o planeta é um lugar para a gente produzir, trabalhar. E principalmente num momento como esse, em que nós estamos a caminho do mundo de regeneração, né? Aliás, esse é o título da obra do Nivaldo, né? Caminho do mundo de regeneração. Quando a gente está a caminho disso, nós temos muito trabalho a ser feito. Nós espíritas, convictos do nosso trabalho, espírita mesmo, nós temos que ter Cristo como nosso grande norte. Nós não podemos titubear. Nós não temos o direito de desconfiar e não ter fé. Nós temos a obrigação de ter fé, de confiar, porque assumimos o Mestre em nossa vida. E nós temos que ser figueiras boas, nós temos que dar bons frutos. É isso que ele deixou bem claro nessa passagem. Os médiuns, por exemplo, dentro da doutrina espírita, os médiuns suprem o organismo material que o espírito não tem. Por isso que ele é um médium, por isso que ele está entre o plano espiritual e os outros. O médium precisa trabalhar. E nesse momento de renovação social pelo qual o planeta passa, a atividade do médium é vital. Mas algumas pessoas dizem assim: eu tenho mediunidade, mas eu estou meio esquecido, eu vou parar um pouco, vou dar um tempo, agora eu estou com muita atividade. A mediunidade não tem tempo para ela. Ela é sua, faz parte da gente. Mesmo as pessoas que acham que não têm a mediunidade ostensiva, que a gente chama, que a gente rotula de ostensiva, tem mediunidade de doação, mediunidade de sustentação. Essas pessoas precisam estar em atividade, senão elas vão ser as figueiras que não produzem, que não geram nada. E se desviarem daqueles atributos que elas têm, vão ter que resgatar isso uma hora, vão ter que voltar aqui e compensar. Eu não sei se resgatar é a palavra certa, mas teriam que voltar e compensar aquilo que deixaram de fazer. Então, Deus nos deu a mediunidade, nos deu a vida para que a gente estivesse produzindo. E Cristo diz assim: seja a figueira. Ele só faltou falar isso para os apóstolos. Seja uma figueira que leva o fruto para as pessoas. E os apóstolos fizeram isso muito bem, né? Fizeram isso de uma forma brilhante, né? Você pega o livro lá, o livro Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo Lucas, né, que é um complemento do Evangelho, né? Do Evangelho dele.
Aquilo é um corolário de ensinamento cristão, pós-evangelho. É uma coisa maravilhosa. Então, é uma obrigação nossa sermos figueiras, sermos frutos, darmos frutos bons. E aí a gente pergunta, que figueira eu sou? Que tipo de alimento eu estou gerando para alguém? Se eu não sou uma figueira que produz, eu vou secar. Para que eu não seque, eu preciso estar com Cristo e para Cristo. Essa é a mensagem que a doutrina traz para nós a cada instante. Estar com Ele e para Ele. Né? Então, quando o Kardec fala que nós temos que ser a figueira que dá bons frutos, o Kardec está dizendo assim, viva melhor, faça o bem, seja o fruto na vida das pessoas. Dar bons frutos significa uma reciprocidade. À medida em que você oferece o fruto, você também colhe fruto. O magnetismo que envolve o planeta, isso é física, isso não é espiritismo. O espiritismo usa o magnetismo, evidente, tanto é que o Kardec, lá no capítulo 14 da Gênese, ele fala do fluido, que é o magnetismo dos espíritos, chama aquilo de fluido. Então, ele diz assim, a matéria quinta essenciada, quase invisível, que é o fluido que está com o espírito. O magnetismo é inerente ao planeta. Então, esse magnetismo é nosso. Faz parte do planeta. O planeta é um planeta magnético. Nós estamos aqui vivendo num planeta magnético, por quê? É a constituição geográfica do planeta. Né? Lá no centro da Terra, a gente tem ferro e níquel gerando movimentos, né? Movimentos magnéticos, que é a propriedade do ímã de atrair mineral ou não. E nós somos seres assim. Então, à medida em que nós oferecemos, nós também recebemos. Porque o magnetismo é intenso no planeta, está nos dando essas oportunidades. Esta é a mensagem que eu queria deixar a respeito da figueira que secou, que nós não fôssemos a figueira que secou, que nós fôssemos a figueira que produz. Que tipo de figueira nós queremos ser? Que tipo de fruto nós queremos ter? Lembre-se sempre disso. Temos que estar trabalhando para Jesus e com Jesus.